muito bem-vindo ao podcast Papo de Mergulhador. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Mergulhador. Olá, mergulhador, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mergulhador, nosso podcast que está retornando depois de um tempo parado, né? Tive muito trabalho, inclusive também sofri um acidente no dia 10 de abril, que é um tempão parado, e agora estou retomando minhas atividades aqui no nosso estúdio novamente. Nosso podcast é um podcast meio que itinerário. A gente tem podcast aqui e também roda Brasil afora e fazemos gravações com outras pessoas. Enfim, nós temos esse privilégio de poder conhecer outras pessoas. E hoje tenho aqui comigo Raulzito. Opa, é nóis. Missionário Raul. Raul, Eita. Nós já pescamos, isso foi lá em 2013. Rapaz, na época que existiu o Guarapas, né? Nossa, a gente se conheceu lá no Guarapas, eu vim pra cá, pra Brasília, pra região de Brasília, a gente mergulhou juntos, fizemos um mergulho noturno. Raulzito é um cara que já conhece muito o mundo do mergulho, sabe bastante desse assunto, e é bom ter você aqui. Te chamo de missionário Raul, de Raul, como é que tu prefere? Pode ser Raul mesmo. Raul. Isso. Nobre Raul, bom ter você aqui. Obrigado. Trocar experiências, saber da sua história, conversar sobre vários assuntos, né? Nós temos muita coisa para conversar aqui nesse podcast. Fala muito bem e seja muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Já deixo aqui, né, o nosso presente na nossa loja Submerso, um boné para você Rapaz, usar. obrigado, aí, hein? Coisa chique, hein? Nem Salomão usou um boné desse aqui. Não, usou mesmo não. Rapaz, muito bem feito, hein, Nossa lindo, lindo. O Submerso é camiseta, é boné, é proteção V. Agora também estamos vindo com a loja de material de mergulho. E estamos aqui no entorno de Brasília, né? Você mora aqui em Santa Maria. Isso. Aqui o podcast fica no Valparaíso. Então, se alguém tiver a fim de comprar um material de mergulho, vem aqui para a nossa loja Submerso. Fica aqui fica em cima do Banco do Bradesco, no centro do Valparaíso. Legal, quem é o Raul? De onde o Raul? Como é que o Raul começou a história no mundo do mergulho? Quero saber dessa história, que é interessante saber. Rapaz, então, eu me chamo Raul, eu já estou aí há mais de 10 anos fabricando os arbaletes R-Sub. A minha iniciação no mergulho se deu por influência de amigos, né? O interesse. Eu sempre fui um apaixonado pela pesca. Começamos com a pesca de linha, como com a maioria das pessoas. E um dia eu vi um vídeo de um rapaz mergulhando e eu fiquei curioso. Na época eu comecei a pescar, ia com o flauta e o leiva, aqui pro Lago de Corumbá. E como todo mergulhador, a gente começou a pesca noturna, que achava ser mais simples, mais fácil, né? E depois eu fui me aperfeiçoando e descobri a pesca diurna, que é o que eu defendo hoje. Eu acho que todo mergulhador que pesca de dia, ele tem uma capacidade de desenvolver melhor a sua capacidade de respiração. E a partir daí eu comecei a me empolgar com essa questão. E num belo dia eu vi um arbalete de madeira, entendeu? E ali foi amor à primeira vista. Foi, rapaz, eu lembro que eu encomendei com um amigo meu lá de Palmas, de Minas Norte, Vandinho. Sangue bom pra caramba, o rapaz. E ele fez um cano pra mim, eu achei aquilo bonito, né? Só que, cara, aí eu comecei a ficar curioso. Aí eu comecei a pesquisar, falei, rapaz, eu vou fazer um pra mim. Comecei a pesquisar, vai no YouTube. Só que na época era um nicho assim, muito fechado, né? As pessoas não queriam passar, não queriam ensinar, aquela coisa toda, mas eu fui persistindo. E eu comecei a fazer. Eu lembro que o primeiro arbalete que eu fiz, cara, eu chamo de um Frankenstein, né? Mas pelo menos ele cumpria, ele capturava peixe, né? Então eu tenho um ministério à parte, você me chamou de missionário, né? Pela misericórdia, são quase 30 anos servindo ao Senhor Jesus, pregando o evangelho, né? Hoje eu costumo dizer que Paulo fazia tendas e eu faço arbaletes, porque na venda dos arbaletes eu também sustento o ministério a qual nós desenvolvemos, né? Então daí nós iniciamos com a fabricação dos arbaletes, conciliando o trabalho do ministerial com a fabricação, e nós estamos aí, né? Poxa, graças a Deus abençoando bastante. Eu quero entrar muito também nesse assunto da fabricação do arbalete, porque eu sou um cara muito rude para essas coisas de confecção de arbaletes. Nunca nem quis tentar para não passar raiva. Mas eu imagino, Raul, que deve ser muito prazeroso o camarada fazer um arbalete e poder capturar um peixe com ele. Deve ser. Acho que a maioria das pessoas que fazem pesca subaquática gostaria de ter essa habilidade, né, de manusear um. Eu quero falar mais sobre esse assunto. Até você que chegou a dar um arbalete para o presidente da República, né, na época do Bolsonaro. Isso. Né? Mas vamos lá, Raul, eu quero ouvir suas histórias de pescaria e tal.
nessas suas jornadas aí, já muitos anos de mergulho, você já vivenciou muitas experiências, tanto no mergulho noturno quanto no mergulho diurno. Porque aqui, quem mora no entorno de Brasília, quem mora em Brasília, nessa região do Centro-Oeste, tem acesso ao Lago Corumbá 3, Corumbá 4, também tem o Serra da Mesa. E agora rios, o Lago Paranoá. Lago Paranoá, eu quero falar sobre esse assunto também. E como é que é, cara? Você, assim, nessas pescarias que você já fez na sua vida, eu vi que você postou uma caranhazona esses dias pra trás, né? Caranha, filhotinho, né? Foi no Paranoá? Rapaz, não, ali foi em Serra da Mesa. Serra da Mesa. Me conta como é que foi essa pescaria? Então, rapaz, Serra da Mesa, acho que pra mim é um dos melhores lugares para você praticar a pesca submarina. Foi a minha faculdade. Pois é, Serra da Mesa, eu acho que aquele lugar tem uma magia, aquele lugar assim, é diferente você estar naquele lugar. Eu fui convidado pelo Marcelo, né, o Biguá, a gente foi mergulhar, chegamos naquele lugar ali, lá tem muita ceva, né, acho que hoje está tendo muita aparição desse tipo de peixe, porque tem os criatórios de tilápia, tem os seveiros, e ali foi uma experiência muito, muito legal, porque eu nunca tinha capturado uma caranha, e aquela caranha, ela deu... Se todo pescador inventa, mas não aumenta, né? Mas ele deu quase 22 quilos, aquele peixe, né? Nossa, cara. Muito grande aquele peixe. Foi interessante. Eu mergulhei, um colega ficou num ponto, e geralmente quando os caras levam a gente, os caras são espertos, né? Eles botam você no pior lugar, né? E vão pro melhor lugar, né? Só que, rapaz, só de eu estar aqui, pra mim... Já tá valendo. Quando eu vou pescar, Elias, eu não tô ali pensando no peixe, eu tô pensando no lugar para despoluir a mente e tudo, sentir o ambiente. Cara, e quando é pra ser, velho, na hora que eu entrei na água, acho que era uns 2,5 metros de profundidade, rasinho, passou aquela nave espacial na minha frente, eu quase que eu perdi o tiro, porque eu fiquei vislumbrado com a beleza do peixe. Mas aí capturei, a minha arma de uso pessoal é uma arma de empunhadura central, que eu considero talvez uma das armas mais eficazes para todo tipo de ambiente que a gente pode usar hoje. E quando atirei naquele peixe, foi um tiro muito bem dado, atingiu a coluna dele, ele não apresentou nenhum tipo de resistência. E quando eu peguei aquilo, cara, é um sentimento assim que não dá para... Só quem quem captura um peixe desse porte, de dia, numa água limpa, num ambiente daquele, vai entender o que eu estou falando. É. Quem nunca vivenciou não vai entender isso nunca. Não, e o mais legal é você ver a cara dos parceiros. Aqui? Colocou você no lugar, na boca de foguete ali, né? Rapaz, você tá entendendo como é que é? Como tem que ser seu, é seu. Ela veio né? sozinha? Oi? Ela tava sozinha? Eu só vi ela. Eu não esperei, né? Porque eu falei, eu quero só uma chancha, né? Encostou aqui, receba. Rapaz, porque às vezes o pescador ele perde muita oportunidade. Porque ele fica naquela ali, vai vir o melhor, vai vir o melhor, vai vir o melhor, o melhor. E às vezes eu falei, não, é esse aqui mesmo. Para mim foi o melhor, né? Quase 22 quilos, né? Uma excelente. Uma visibilidade ali de mais ou menos uns 4 metros de visibilidade. Né? Foi top. Cara, top. Eu imagino que você vivencia isso na sua mente com frequência. Eu não esqueço, você não esquece aquela imagem. Você não esquece, é um tipo de coisa assim que te marca. E isso me faz hoje defender muito o nosso esporte. Porque, tipo assim, o que esse esporte proporciona para mim hoje, como pessoa, me levando, posso influenciar minha filha, os novos pescadores. Eu, como fabricante, estou diretamente em contato com novos praticantes. Então, cabe a mim também a responsabilidade de passar uma ideia de conservação, de respeito a esse ambiente. Cara, aqui nessa região centro-oeste, tem muito mergulhador, né, Raul? Tem, cara. Cara, nossa época, a gente pescava liu, tem o Biguá, que é o Marcelo. Marcelo. Né? Tem, quem mais eu posso citar? Flautinho, né? Leiva, Marconi, Gilson. Cara, é muita gente. O Eltinho. Tem quem mais, cara? O bombeiro Danilo. Aprendi muito com aquele cara. Sangue bom demais. Aqui na região. Deve ter o quê, cara, aqui na região? Deve ter uns 500 mergulhador? Rapaz, é por aí, hein? Por aí, né? Porque tem muito. Tem muito. E aqui a galera faz muito ainda mergulho noturno. Né? A questão do mergulho noturno, ela pegou força por causa da visibilidade da água. As pessoas preferem pescar de noite do que de dia, porque a água é turva. Só que na grande maioria, todo mergulhador começa com a pesca noturna, porque acha que é mais fácil. Entendeu? E também por uma questão de visibilidade. Só que hoje, eu te falo assim com toda sinceridade, não justifica mais, porque as nossas águas, no Lago Paranoá, no Corumbá 4, Corumbá 3, são praticamente águas limpas. O pescador, quando ele aprende a pescar de dia, ele não quer mais pescar à noite. Isso é verdade.
viciou do dia, porque você pode filmar, você vai ter condições de tirar uma boa foto, vislumbrar o peixe chegar perto de você. E você pode trabalhar a sua apneia. Exato. Pescador diurno, Exatamente. ele tem uma apneia muito mais desenvolvida do que um pescador noturno. E sem falar, Elias, também que a pesca noturna, ela é proibida. Enfim, assim, ela é proibida. Cara, As pessoas, elas entram... Em breve quero trazer aqui, Raul, a subtenente Valente, a Alessandra Valente. E ela vai vir aqui no podcast para trocar uma ideia. E ela estava me falando que agora a PM está usando visão noturna. Eu já vivenciei várias experiências no Lago de Corumbá. Tipo assim, não é que a pesca é proibida, o que é proibido é você usar luz artificial. Então, como é que você pesca de noite sem lanterna? A galera vai, só que, assim, eu fico feliz porque a galera tá mudando a mente, entendeu? E aos poucos eles estão trocando a pesca noturna pela pesca diurna. Na verdade, o cara faz pesca noturna é por não ter confiança na própria apneia dele, né? Com certeza, Então, e também pela facilidade de capturar o peixe ali que tá dormindo. Na pesca noturna ele vai ter uma facilidade maior e na pesca diurna vai ter que ter uma estratégia, uma boa apneia, fazer uma boa espera, né? Desenvolver a habilidade de um bom disparo. Então, para pesca noturna, para muita. Eu também comecei no mergulho noturno. Então, mergulho noturno praticamente todo mundo, né, velho? Mais fácil ali com a lanterna na mão. Porém, é muito mais difícil se levar para a realidade de hoje, né, cara? Começar de noite sem ter muita noção do que está fazendo. Enfim, é mais. E sem falar nos riscos que você corre, né? É, nos riscos. Inclusive, na Serra da Mesa, o mergulho na Serra da Mesa, quem faz mergulho lá sabe. Lá o mergulho lá à noite é 12 metros, 14 metros, 15 metros de profundidade de mergulho noturno para você achar um bom cardume de peixe, né? Eu me lembro uma vez aqui no Corumbá 4, eu pescando na noite sozinho, às vezes eu fui só e tal. Rapaz, eu nunca esqueço aquela situação. Tô lá, atirei no peixe. Na hora que eu tô saindo d'água ali assim, cara, uma capivara pulou nas minhas costas. Nossa! Meu Deus, acho que até hoje ela tá correndo, porque o grito que eu dei, rapaz, né? Risco de você ficar enganchado em anzol, eu já passei muito risco de ficar preso. A gente tem alguns exemplos de pessoas que faleceram, né, porque ficaram presos. Eles vão entrando naquela planta aquática lá, aquele golfo lá, entendeu? Então, tipo assim, a pesca noturna, ela é de toda forma muito perigosa. Muito perigosa. Você comentou no off aqui a respeito de ter pego uma bactéria? Rapaz, isso aí foi no ano passado. Foi uma experiência que eu não recomendo pra ninguém. Que interessante. Como é que foi isso, Raul? Cara, eu tava, tipo assim... O Lago Paranoá hoje, graças ao trabalho das associações da DFSUB, a PECHAC, nosso amigo Marcelinho, Marcos Honório, a RSUB é parceiro das associações em Brasília. Inclusive, dando adendo, trazer o Marcos Honório aqui pra gente trocar uma ideia, né? Sangue bom demais. Marcão, quero você aqui, bom. Marcão, pra gente trocar uma ideia sobre tudo, inclusive sobre a AppShark, né? E futuramente quer trazer os dois aqui, Marcelinho e o Marcos Honório, pra gente trocar uma ideia. Ó, aberto o convite pra você. Então, tipo assim, eu sempre usei o Lago Paranoá para fazer o teste das armas, porque as armas que eu fabrico, todas elas são testadas antes de enviar para os clientes. Hoje eu tenho um dos melhores materiais a nível mundial, um dos melhores mecanismos, a gente pode estar falando sobre isso aí, mas, claro, não veio nada de graça, foi muita luta, irmão. Para me chegar onde eu estou hoje foi muita luta. E eu lembro que eu fui no Lacustre, Batalhão Lacustre, na época não era permitido. Eu me apresentei e tudo, conversei com um tenente lá de serviço, ele me autorizou. Falei, olha, você me diga o dia e o local que você vai estar no Lago Paranoá, de tanta a tal hora, porque não era regulamentado, então eu fazia isso. Aí numa dessas minhas idas, eu lembro que eu estava um pouco gripado. Eu vejo você falar muito nos teus vídeos aí, essa questão de mergulhar gripado e tudo. Rapaz, eu não fui fundo, eu mergulhei ali acho que uns 5 metros só, e eu comecei a sentir que o meu ouvido não estava compensando, eu comecei a sentir uma dor. Só que eu não forcei. Aí tal, fui mergulhando, de repente um ouvido fechou, não abriu mais, e eu voltei para casa e como já havia acontecido muitas vezes, falei, isso aqui vai melhorar. Rapaz, e não melhorou. Passou um dia, passou 2 dias, aquilo ali ficou uma agonia no meu ouvido. Imagine você, uma igreja evangélica aqui, uma escola de samba aqui, tudo tocando dentro do seu ouvido 24 horas sem parar. Nossa! Eu sofri por zumbido? No ouvido. Se chama perda sensorial, perda auditiva sensorial severa. Quem me diagnosticou é um cliente meu lá de Juazeiro, e isso foi fomentado pela poluição que há no lago, que foi pelo vírus da herpes. Rapaz, o que tem a ver o vírus da herpes com o ouvido? Aí ele foi me explicar que quando sua imunidade está baixa, a questão da gripe e tudo, às vezes a contaminação da água, porque vem também pela água. Enfim, cara, eu fiquei surdo pelo mais ou menos assim, uns 15 dias. Foi uma experiência assim que me fez valorizar muito
assim, me fez pensar muito acerca da vida. Porque eu vejo você muito falar assim que a gente não deve forçar. E eu fui contra uma regra que eu não podia ir. Então juntou a questão de eu forçar, de eu estar um pouco gripado, não conseguir compensar, com a infelicidade de ser acometido por esse vírus que me atingiu isso aí. E foram 21 dias de corticoide, cara. 21 dias de corticoide. Eu perdi 95% do ouvido esquerdo. Normalizou? Isso depois de 30 dias. Depois de 30 dias, ainda fiquei muito tempo Se eu surdo. te disser que esse ouvido meu direito, eu ouço um zumbido nele há 19 anos. Mas isso aí é praticamente normal em quem mergulha muito fundo, em quem pratica. E eu vou te falar, o meu aconteceu eu brincando com a minha filha. A Fernandinha era pequenininha e eu fui brincar com ela na cama, balançando a cabeça e esse ouvido fez assim, ó, tudo travou. De lá pra cá, assim, eu fiquei praticamente surdo esse ouvido aqui. Aí melhorou um pouquinho, mas eu ouço um zumbido há quase 19 anos esse ouvido. Isso é uma coisa que acho que nunca vai sair. Hoje, por exemplo, dependendo de como eu for mergulhar, eu sinto labirinto. Foi depois, é uma sequela que ficou. Olha que interessante. Mas, cara, só de pensar assim, meu Deus, eu não vou mais escutar. Plenamente, né? Eu conversei na época com o Danilo, ele até colocou no grupo do bombeiro lá, pro pessoal tomar cuidado e tal, lá no Lago Paranoá, entendeu? Então, tipo assim, quem iria imaginar que uma coisa teria a ver com a outra? Então era uma bactéria da água. É uma bactéria, entendeu? Um tipo de vírus. Não foi uma bactéria, era um tipo de vírus que, se foi um azar, eu estava com a imunidade baixa, estava gripado e fui acometido por isso aí. Nossa. E atingiu meu canal auditivo. Foi muito remédio, Vamos pegar o gancho aqui do Lago Paranoá, que eu acho importante falar sobre ele. Durante muitos anos foi proibida a pesca no Lago Paranoá. O que virou? Eu imagino que foi um trabalho árduo da DF-Sub, juntamente com a APSHARC, que conseguiram, então, essa liberação novamente aí, né, da pesca no Lago Paranoá. Como que está essa situação? Então, interessante quando a gente fala assim de liberação da pesca e tudo, não é que assim, foi liberar para você matar peixe. Na minha opinião, a regulamentação da pesca submarina no Lago Paranoá hoje, ela serve, não é para liberar tudo, é para proteger o peixe, o meio ambiente e o praticante. Ela traz uma proteção para nós. Isso foi um trabalho, tipo assim, o Marcelinho é um cara que, sinceramente, dispensa comentário, ele foi o ponta de lança, ele foi o cara, é um cara que estava ali sempre ali, também o Marco Sonório, as duas associações, em conjunto com a DASA, com a SLU, entendeu? Assim, tivemos muito político, tipo assim, às vezes a pessoa critica a política, mas tudo na vida, Elias, tem política. É verdade. A gente não pode se omitir disso, não pode, entendeu? Eu não vou falar nomes aqui de políticos aqui, até porque me falha a memória, mas nós temos muito apoio, tivemos muito apoio, porque eles viram o quanto a pesca submarina, os praticantes, pode contribuir. Então a gente começou a fazer muita ação de despoluição. Eu fiquei famoso na época porque eu consegui o resgate de uma granada, cara. Nossa! Uma granada, velho, lá no pontão. Eu tô lá, tava praticando lá no dia lá e tal, quando eu olhei, eu falei, caraca, uma granada. Não, eu não vi que era uma granada. Não é que eu peguei, que eu falei, objeto explosivo, eu falei, meu Deus. Aí fui devagarzinho, rapaz. Eu fui devagarzinho, nadando. Aí chamamos a polícia lá, vieram e tudo. Enfim, ela era um artefato que já tinha sido utilizado, não representava o risco, mas era, entendeu? A gente se encontra de tudo. Então, tipo assim, essas ações de mobilização das associações de Brasília, a DF-Sub e a PECHAC, juntamente com a nossa empresa e outros participantes também, chamou a atenção da sociedade, o quanto a gente pode contribuir. Então, a ideia da liberação, da regulamentação da pesca submarina no Lago Paranoá, não é quer dizer que tá liberar para você matar peixe, é liberar para você proteger o ambiente. Porque a nossa visão hoje não é matar um peixe. Você quer que pegue um peixe para você comer, você vai lá, come um peixinho, 2, 3 ali, entendeu? Graças a Deus as pessoas estão mudando aquela mentalidade de estocar peixe. A pessoa ia pescar, enchia o freezer, depois saia dando para vizinho, para fulano. Isso aí está acabando, entendeu? Então, tipo assim, as associações tiveram uma influência direta em cima disso aí. Tanto é que hoje, no ano aí, umas 4, 5 vezes, nós somos convidados para participar dessas ações. A gente não consegue limpar o lago todo, mas a gente chama a atenção da sociedade por quanto nós, pescadores submarinos, podemos contribuir para a preservação do meio ambiente. É importante dizer o seguinte, que toda a sociedade consegue sujar o lago, mas apenas uma parcela dela, que são os mergulhadores, seja apneia ou mergulho livre, ou mergulho autônomo, conseguem limpar aquela bagunça que foi feita, né? Eles não, o pessoal da pesca do pesca e solte aí, né, ou da pesca de linha e tudo e tal, eles não conseguem. Inclusive agora, acho que esse mês vamos ter outra ação também aqui, acho que é final de mês agora, vamos ter outra ação lá na Ponte JK, entendeu? Vai estar lá,
E tipo assim, a gente, cara, eu vou te falar, o que a gente retira de lixo, latinha de cerveja, garrafa de bebida alcoólica, é impressionante. Ali onde eu faço check-out com os alunos, ali próximo da ponte, não, próximo da barragem mesmo, cara, impressionante. Como tem lixo ali, né, cara? Tem demais. Porque, aliás, não é, a poluição ela não vem só de quem utiliza o lago, ela vem das redes fluviais. Essa questão de poluição, essa é questão cultural, uma questão que as pessoas têm que se conscientizar. Entendeu? Por exemplo, hoje, isso é uma coisa que me afetou tanto, me impactou positivamente de uma forma tão grande, que hoje, se eu estiver na rua, se eu gerar um lixo, eu não consigo jogar no chão mais. Eu guardo no meu bolso e levo para casa. E minha filha veio comigo, ela faz da mesma forma. Então isso é uma mudança de mentalidade. Isso é uma coisa de geração para geração. A gente está fazendo nossa parte, entendeu? Porque, tipo assim, se não tiver um lago limpo, um lago saudável, a gente não pode praticar a pesca submarina. Então, tipo assim, a questão da regulamentação veio para proteger o meio ambiente, veio para proteger os pescadores e o peixe. Entendeu? Isso Mas tá uma pergunta que eu vou te botar no canto da parede agora. Olha aí, Jesus. Quero saber o seguinte: eu posso pegar o equipamento aqui agora, colocar no carro e ir para Paranoá pescar ou não? Pode, desde que você esteja documentado. Você tem que estar com a licença de pesca, certo? E esse ano agora teve regulamentação, tem as normas, tem os locais que você não pode pescar perto dos locais de tratamento, você não pode pescar perto da casa da presidência, você não pode pescar perto da barragem. Olha que interessante. Entendeu? Até tem alguma fonte de rio que cai ali? Tem o Rio Paraná, né? O Lago Paranoá, a nascente do Rio Paraná é aqui. Então, tipo assim, o Lago Paranoá é a nascente do Rio Paraná. Entendeu? Engraçado, nasce aqui, né? O Rio Maranhão, próximo aqui também e tudo. Então, tipo assim, você tem que obedecer a legislação. Não pode pescar perto da barragem, locais militares, a presidência, locais de tratamento de esgoto. Ou uma coisa muito importante, cara, eu levei muita bronca de bombeiro, a questão da boia. É muito estorvo, ô nego, pescar com boia, velho. Mas, cara, isso salva. Porque a boia ela vai servir para sinalizar que tem alguém ali. Que importante você falar sobre isso. Cara. Tipo assim, ó, você pode pescar de domingo a domingo. Eu, particularmente, quando eu vou no Lago Paranoá, gosto de meio de semana. Dá para ir final de semana, dá, mas tem muito barco, muita lancha. É muito perigoso. Tipo assim, o que a gente hoje luta, o Marcelinho, o Marcos Honório, a galera, é para evitar que aconteça um acidente e manche a nossa imagem. Porque se rolar um acidente, o mergulhador foi atropelado pescando lá, tal. Pronto, vira um problema. Não, isso vira um problema. Ele só quer um motivo para proibir a gente. Ele só quer um motivo. Entendeu? Tipo assim, o cara de rede que está lá destruindo, cara, hoje, por exemplo, você vai no Lago Paraná, você não vê mais trairão. Aquela colônia de pesca, entendeu? Eu sei que os caras vivem disso, mas os caras dizimou a população de trairões do Lago Paranoá, que é a pesca profissional de rede de tarrafa. Entendeu? Então, tipo assim, você pode pegar seu equipamento hoje, você tem que estar documentado, de preferência com a boia de sinalização, e você escolher um lugar onde você vai ficar aí com segurança. Entendeu? E tem peixe ainda no Paranoá, né, tem muito tucunaré, velho. Lá tem tambaqui. Lá tem tucunaré, tem uma praga lá agora, chamada tilápia zebra. Oxi. Ela é linda. É aquela toda listada assim. Ela era um peixe de aquário que foi introduzido criminalmente no lago, ela não é de lá. Ela procria muito rápido, muito mesmo, ela não cresce muito, ela é muito agressiva, ela consome ovos de outros peixes, ela é mais predadora do que a própria tilápia em si. Se adapta a tudo, né? Se adapta a tudo. E ela é muito arisca, é ruim demais. O cara que conseguir atingir uma tilápia zebra, ele tá bem. Eu vi Marcelinho com a tilápia zebra. O Marcelinho é o mestre, né? É o Jedi, né? O Yoda, né? Yoda, né? Um ser de outro planeta. Ali quando eu vou pescar com ele, eu nem pesco, eu fico só observando assim pra ver se eu aprendo alguma coisinha. Muito bom. Lembro, falando de Marcelinho, fui uma vez pescar na Bahia. Rapaz, enquanto eu peguei uma barracuda, eu já tinha pego 3. Assim, pra mim, Marcelinho hoje, assim, não tô puxando o saco dele assim, entendeu? Mas pra mim, Marcelinho hoje é um dos caras mais top do mergulho. E sem falar como pessoa. Você já viu alguém, talvez tenha ouvido alguém falar mal do Marcelinho? Eu, pelo menos, na minha vida, eu nunca vi alguém falar mal do Marcelinho, cara. Não, eu também nunca ouvi falar. Eu vou falar, tipo assim, uma coisa que eu falo mal dele, que ele não me leva pra pescar, só isso. Só isso, né? Ele só fala que vai me levar, mas não leva. Mas é um cara humilde pra caramba, é um cara que... Ele teve aqui, né? Ele teve, é um cara que, tipo assim, ele te ensina. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Por exemplo, esses dias eu fui pescar com ele, esse ano eu fui lá na casa dele, a gente foi pegar umas carpas lá, ele me levou no pontinho secreto dele das carpas. Cara, eu vou te falar uma coisa. Depois que você aprende a fazer a carpa,
Eu vou te falar uma coisa, eu como todas. O pessoal tem nojo, o Marcelo mata, não, ele me dá tudo. Eu adoro gostinho de barro, né? Não tem, cara, não tem. Marcelo, toda carpa que você matar pode me dar. O segredo da carpa é você tirar o couro com escama. Não é só tirar, é tirar o couro. A carpa ela não tem gosto forte, ela não tem cheiro forte, entendeu? Você deixa ela marinando no limão ali, temperado, e fritar empanadozinho, é coisa, é Onde uma eu peguei delícia. uma carpa uma vez, na minha vida, foi lá no Paraná. Consegui pegar uma Aquela carpa. região tem muita, né? Rapaz, que interessante, assim, veio um cardume, tinha 5, e veio uma boa, assim, eu apaguei ela, peixe, mas não comi não, é um peixe bacana, mas Você tava com receio. aí não, pronto, aí teve um dia que eu tava no Paraná também, pegamos bastante peixe, fomos fazer uma peixada lá na casa lá no rancho do Seu Luiz, e tinha uma carpa e gostinho assim, meio que Depende da gostinho de barro. espécie. Por exemplo, eu já comi aqui com os bombeiros aqui no Lago Paraná uma carpa, acho que foi a carpa capim, ela tinha um gostinho forte. Mas acho que é por causa da questão do couro, que ele não tirou o couro. É. Isso aí quem me ensinou foi um mestre culinário aí, eu vou te falar, é uma delícia. Todas eu como. Raul, outro gancho que é importante. Quem vê o resultado não consegue enxergar o percurso. O processo, né? O processo. Para tu chegar nessa maestria que é hoje a sua confecção de arbalete, porque hoje você está entre os melhores fabricantes de arbalete artesanal do Brasil. Não tem como falar de arbalete artesanal sem lembrar de tu. Não tem como. Me fala como foi essa... Você começou a falar um pouquinho sobre ter recebido do nosso amigo lá do Tocantins. Do Vandinho. Um cano de madeira. Mas como que foi esse processo de confeccionar arbalete e chegar nesse nível de maestria que você tem hoje, assim? Então, o que antes começou como um hobby, para mim era um hobby. Foi por prazer, né? E hoje carrega mais de 10 anos de experiência. Cada erro que eu cometi ao longo de 10 anos se tornou uma melhoria. O que acontece? Eu fiz o primeiro arbalete, fui pescar com ele, como eu te falei no começo, ele era um Frankenstein, era muito assim, esteticamente não era tão atraente, mas ele funcionava. Aí um colega meu, lá de Paracatu, ele viu e falou, rapaz, que coisa linda! Falei, sério? Eu, sinceramente, falei, tu gostou, cara? Cara, me vende isso aí. Falei, cara, não sei nem quanto te cobrar por isso aqui. Aí, na época, eu lembro que ele me pagou R$600. Eu lembro que, na época, eu procurei vários fabricantes aí na época, os caras famosão, os caras me cobrando aí R$400, me cobrando 400 e poucos reais no arbalete, eu achei um absurdo. E o cara me ofereceu R$600 no arbalete. Eu falei, rapaz, olha aí. Isso foi quando? 2000 e quanto? Rapaz, isso aí, isso foi mais ou menos há uns 10 anos atrás. Uhum. E, cara, isso tudo foi um processo na minha vida, porque como você mencionou, eu sou missionário. Durante muitos anos eu vivi praticamente só viajando, pregando o evangelho, andando, e eu dependia somente do ministério, né? E às vezes muitas igrejas, muitos ministérios não tinham condição de me levar à questão financeira. O que hoje a minha empresa proporciona, hoje eu posso pregar ou ministrar em qualquer lugar do mundo sem me preocupar se eu vou ser ofertado, se vão me ajudar ou não, porque a minha empresa hoje, que a minha fonte é Deus, a nossa fonte é Deus. Mas o meio a qual ele usou para cuidar de mim é a venda dos arbaletes. Uhum. Então isso aí trouxe para mim assim, uma liberdade muito grande. Então eu comecei com isso aí, vendi o primeiro, fiz o segundo, e fui fazendo, e eu percebi uma oportunidade. Diz que cavalo selado só passa uma vez, né? Eu entendi que o mundo estava mudando, né? Logo depois veio a pandemia, veio umas situações, eu lembro que na época teve uma crise que afetou os Estados Unidos e refletiu também no Brasil, e muitos amigos meus não tinham outras fontes de renda, entendeu? Então eu comecei a entender que Deus estava me levando para esse nicho, entendeu? Assim, eu não estou misturando religião com o trabalho, mas na minha experiência foi assim, entendeu? E eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir, e eu senti ali, cada dia, Deus me ensinando, de prática, assim, eu posso falar isso, Deus me ensinando como trabalhar isso aí, porque eu não sabia a diferença entre ferro e madeira. E eu comecei a fazer, comecei a pesquisar, entrei em grupos do WhatsApp. Um cara que me ajudou muito, o Renato Bezerra, lá de Palmas. Já fiz podcast com ele já. Pra mim, o Renato Bezerra, entendeu? Assim, eu não vou dizer que ele é o papa dos arbaletes, mas ele é um cara que sabe muito. E eu aprendi muito com ele, aprendi muito com Isaías, lá de Minas Gerais. E eu fui aprendendo. Tudo na vida, nega, é persistência. Isso, é verdade. Persistência, irmão. Persistência. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Todo mundo fazia. Então, eu ali teve época assim, eu falei, a dificuldade de gatilho, porque o coração de uma arma é um gatilho.
Uma arma que não tem um gatilho confiável, ela não é uma arma. Ela não é um arbalete. Um amigo meu fazia, eu comprava os gatilhos por fora dele, o custo, e às vezes eu precisava de gatilho e não tinha como fazer, e minha família já estava dependendo daquilo, e dava aquela preocupação, e eu comecei a pesquisar, aí teve um rapaz lá de Santa Catarina, o Aguinaldo, ele me passou o projeto, ali eu entendi assim, ele me deu o desenho, para que eu pudesse mandar cortar na indústria, eu comecei a fazer, é um gatilho muito bom, entendeu? Só que era uma tecnologia mais antiga, me deu muitas alegrias, como também me deu muito problema. Que às vezes você manda cortar na indústria, e às vezes um corte é diferente, entendeu? É um tipo de situação que você não prevê. Mas uma das coisas que faz o meu nome ser o que é hoje, a minha marca ser forte, é porque eu não só vendo um arbalete, eu dou também a assistência. Eu acompanho o meu cliente. Nessa época eu cheguei a dar garantia vitalícia nas armas. Quem é um cara que faz isso? É difícil. Só que por que eu retirei, nego? Infelizmente, tipo assim, chegava o gatilho ali todo enferrujado, porque a gente trabalha com o inox 304, que é o inox, o melhor é o 316L, só que é um inox cirúrgico, ele é mais difícil, é mais caro, as empresas não querem fornecer, e fica inviável. Enquanto um gatilho, vamos supor, custa 150 para produzir, num inox 316 ele vai para 400. Então já fica inviável. Então a maioria dos nossos fabricantes trabalhamos com o 304. Só que até o 304, se você não trabalhar bem ele, foi pescar principalmente em água salgada, chegou, tem que lavar bem. Alguns gatilhos chegavam enferrujados. Aí um amigo falou, rapaz, esse negócio de garantia vitalícia não vai funcionar, porque a pessoa acha que pode dar de qualquer jeito. Ah, é vitalício, então pode dar de qualquer jeito. Qualquer jeito. Então eu vim a público, expliquei, eu tive muito problema com isso, com gatilho. Algumas situações que o gatilho desgastava, entendeu? E isso aí, tipo assim, teve um médico que eu pensei em parar. Porque, rapaz, eu sou um cara assim, eu não sou um cara perfeito, mas eu sou um cara muito correto. Eu tento ser assim, muito correto nas minhas coisas assim. Quando eu vi alguém me criticar, cara, e como tem gente ruim nesse mundo? Como tem gente que às vezes não quer o teu sucesso. A gente estava conversando aqui em off, antes de começar o podcast com sua esposa aqui, a questão que, infelizmente, nós mergulhadores não somos unidos, tem muita picuinha, tem muita briga, muita perseguição, muita coisinha, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que amadurecer, tem que aperfeiçoar. Então, tipo assim, teve muita crítica em cima da minha marca, muita perseguição, e eu, sinceramente, cara, eu chorava com a minha mulher em casa. Falei, caramba, eu vou parar com isso aqui, não dá. Só que, quando Deus abre uma porta para você, irmão, ninguém pode fechar. Aí, graças a Deus, hoje eu tenho o melhor mecanismo, ou um dos melhores mecanismos a nível mundial nas minhas armas, que é o mecanismo da MVD da Grécia, entendeu? Fabricado aqui no Brasil. Você importou a tecnologia? A tecnologia e nós desenvolvemos aqui em parceria com o meu grande amigo também, que me ensinou muito Jutsu, da MC Art Sub. Cara, ali é um cara espetacular. O Jutsu é um cara espetacular. Jutsu, algum dia desse, eu quero tu num podcast. Que as armas dele, meu irmão. Rapaz, se você conseguir trazer o Jutsu no podcast, eu vou te falar, hein? Ali é gaúcho, hein? Moço, ali é Catarina, ali é sistemático. Não, eu sempre tô por lá, pra região do sul. Vai que um dia eu consigo levar o podcast lá pra bater um papo, porque as armas dele são muito boas. Não, pra mim, assim, o Jutsu hoje, a nível de Brasil, é o melhor. Cara, eu usei uma arma dele lá na Bahia. Quem levou ela foi até o Neto, João Neto, lá de Goiânia. Meu irmão, o João Neto levou uma e o Juliano também levou uma. É muito detalhe, assim, é bonito de se ver. É muito caprichado. Tipo assim, como eu costumo dizer que ele foi um dos meus professores, assim, então eu me espelho nele. Então, tipo assim, hoje, você estava falando como é que foi minha trajetória. Hoje eu tenho um dos melhores, porque eu tô aprendendo com os melhores. É isso aí. Se você quer crescer na vida, irmão, a Bíblia diz o seguinte, que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu posso trazer esse princípio para a minha vida. Se eu quero progredir qualquer coisa, eu tenho que me afastar de quem não agrega nada na minha vida. Então, nessa época de perseguição, eu vivia em treta no WhatsApp, que eu ia lá, que eu queria responder, eu queria bater boca, e aquilo ali, só eu que saía no prejuízo. E chegou uma hora que eu falei, rapaz, sabe uma coisa? Deixa eu falar, eu vou deixar que a minha competência testemunha ao meu respeito. Tanto é que hoje, cada R-Sub que eu fabrico, eu testo, eu até brinco, não é porque eu tenho que testar, é porque aí eu crio um motivo para me poder ir pescar. Porque hoje não sobra tempo. Boa. Mas eu posso fabricar uma arma aqui e enviar para qualquer lugar despreocupado, que eu sei que é sucesso total hoje. Deixa eu te dizer uma coisa sobre crítica, né? Também você foi muito criticado já, você lembra? Sim. Época foi muito tensa. Cara, uma vez uma fabricante de arbalete nacional, famosíssima, me mandou 3 arbaletes para eu testar. Ó, tem um aqui tamanho 70, outro tamanho 90 e uma 120. Toma aí para você testar. Por incrível que pareça, das 3 arbaletes que eles mandaram para mim, 2 estavam disparando sozinhas.
E aí eu falei, estranho, fulano, rapaz, sua arma disparou sozinha aqui, as duas, tamanho 70 e a 90 disparou sozinha. Ele falou, nego, ele me ligou, nego, pelo amor de Deus, cara, tô te mandando aí 30 sistemas de gatilho. Quem você vê aí que tem essa mesma balete, troca pra mim, por favor, e tal. Me mandou um pacote, onde eu ia, levava o sistema de gatilho dele e trocava. Quando o cara tem uma situação dessa, que é uma marca grande, e ele tem um arbalete que tem problema no gatilho, ele arruma um jeito de trocar aquilo ali. Pra resolver, né? O cara que comprou vai lá e troca e não cria tanta polêmica. Mas quando é alguém que precisa de uma ajuda, de um apoio, poxa, comprou o arbalete do Raul, R-Sub, deu um problema no sistema de gatilho, ao invés de criar uma polêmica em cima, só falar contigo, olha, aconteceu isso, isso, isso. Mas assim, as pessoas elas realmente preferem criar uma polêmica. Tipo assim, isso aqui eu posso falar aqui de cabeça erguida, não teve nenhuma pessoa que teve um problema com um armamento de qualquer situação, porque por mais que você tenha um produto de sucesso, perfeito só Deus, entendeu? Uma hora ou outra pode dar alguma situação. Hoje eu não tenho mais problema, porque hoje o meu mecanismo é um mecanismo novo, e tanto é que, tipo assim, mesmo estando com o mecanismo novo, eu ainda mantenho peças reservas para dar uma garantia até quando precisar. Até hoje, de vez em quando aparece, porque o sistema de gatilho que eu usava anteriormente não era um gatilho invertido, era um sistema convencional. A própria mecânica do mecanismo sofre desgaste. Com o tempo, o próprio mecanismo ele vai precisar de um reparo. Isso é normal, que é um sistema antigo. Então, tipo assim, que eu não estou interessado só em vender um produto, eu estou vendendo o meu nome, eu estou passando uma paixão minha para as pessoas. E o pós-venda, que eu acho que para mim é fundamental, a assistência que você dá para o cliente, entendeu? E isso aí vai falar muito bem de você, entendeu? Então, tipo assim, hoje eu prefiro ter paz do que ter razão. Às vezes chega alguma situação assim que você sabe que foi mau uso, você sabe que foi um vacilo, mas tipo assim, o cara fala, não sei como é que aconteceu. Então hoje, não, pode trazer aqui, irmão, manda pra mim aqui, tudo eu resolvo pra você, acabou, entendeu? Coisa que não acontece hoje hoje eu tenho a tecnologia que eu tenho hoje nas minhas armas, que é de duplo rolete, são 2 roletes, mas não são roletes comuns. Eu não vou dar tantos detalhes aqui, né, porque, né, mas é uma tecnologia avançadíssima, que quanto mais carga, mais sensibilidade ele fica. O que é um duplo rolete? Explica pra galera aqui. Então, um gatilho de duplo rolete, por exemplo, ele é um sistema que ele suporta mais carga, sem exercer uma pressão maior no teclado, o que significa o seguinte, vai melhorar a precisão. Por exemplo, eu já pesquei muito com pneumática, eu já perdi peixe, porque eu botava muito ar, na hora que eu ia tirar assim, por exemplo, tem uma marca muito famosa aí, que é muito, muito boa, mas eu já cheguei a perder peixe, porque você usava um arbalete, aí você pegava o gatilho de uma pneumática, você ia apertar, ele estava duro, pum! Então, tipo assim, um gatilho bem ajustado, ele bem equilibrado, vai ser o diferencial entre a captura e a não captura do peixe, entendeu? Então, tipo assim, esse sistema que a gente usa hoje, que é um sistema de duplo rolete, ele é um sistema que alivia a tensão, ele suporta grandes cargas sem transmitir essa pressão para o dedo, entendeu? Então, tipo assim, você botar 2, 3, 4 elásticos ali, você vai disparar com a mesma facilidade do que tendo 2 elásticos. Cara, e sem falar que não sofre desgaste. Porque a galera acha que é só colocar elástico. Isso aí, tem que dimensionar nada. Isso aí é uma mentalidade errada. Os caras pensam, nego, a gente estava conversando para você, pela experiência que eu tenho, a arma passou de 1,10 m, uma dualzinha ali de 2 elásticos ali, 16, 17 ali, já garante qualquer sucesso. E as pessoas, às vezes, a pessoa me procura, cara, eu quero uma arma aqui, por exemplo, eu fiz agora a Roller Fusion, que é um sistema de roller com 2 elásticos circular. Para mim, essa, quem me desafiou a fazer foi um cliente do Rio Grande, que ele estava tendo muito problema com pirarucu. Os pirarucu estavam dando show nele. Até encontrar a Fusion na frente, né, irmão? Só o que acontece, é uma arma que ela tem o sistema roller e mais 2 elásticos circular. Você tem praticamente 4 armas em uma só. Que você pode usar só o roller, você pode usar o roller com mais um circular, que se chama roller mais. Você pode usar os 2, ou você pode usar só os 2 circulares. Só que numa arma dessa, hoje... que pressão, hein? Você estava falando aí das setas que tá chegando para você... Da Best Head. Da Best Head, top. Até que, enfim, alguém tá abrindo a mente, porque nós no Brasil, a gente sofre muito com essas coisas. Porque os caras preferem manter eu não vou trazer uma seta que custa 500, enquanto eu vendo 10 de 100. Eu entendo o lado dos comerciantes, mas o Brasil, infelizmente, ainda é muito carente desse tipo de material. Então, tipo assim, o pessoal quer uma arma com muito elástico, mas não tem um arpão
adequado para aquele uso. Com o peso ideal. Com o peso ideal. Por exemplo, tá falando para você, uma arma de 3 elásticos, ela vai exigir uma seta de 8 milímetros. E, tipo assim, a arma seta de 8 milímetros hoje, quem vai ter é a Robin Allen, uma seta muito boa também. A Best Red que está trazendo também para o Brasil, entendeu? Porque você aumenta a força, você coloca força e poder de penetração. Porque uma arma com muito elástico e uma seta muito leve, ela, tiros a longa distância, ela vai variar muito. E ela não vai ter um poder de penetração como se fosse uma seta de pelo menos 8 milímetros ou 7,5 então, no só mínimo. para ficar claro, para a galera entender que não tem, que é um pouco leigo no assunto. Se você pegar uma arbalete e for dimensionar ela de uma maneira a bom gosto, assim, ela vai ter dificuldade no acertar o disparo correto. Você tem que equilibrar força Exato. e peso. Então tem que equilibrar a milimetragem do arpão com a milimetragem da liga, né, o tamanho, o peso, tudo certinho, para que não fique variando o disparo. É onde eu te falei, tipo assim, um cara que pesca no mar, eu já tive muito, assim, eu tenho pouca experiência com o mar, mas já pesquei muito no mar. Pra mim, rapaz, assim, uma dual aí, 1,20 m, 2 elásticos de 16, entendeu? Quer botar 2,17, vai aumentar o tranco, você pesca do mesmo jeito. Ah não, eu vou colocar aqui 3 ligas de 16 no sistema de gatilho nacional. Vai endurecer o gatilho. Vai endurecer e se não for um sistema com bases inox, ele vai desgastar rápido, entendeu? Talvez ele pode não suportar. Vai quebrar. Vai disparar sozinho. É onde, tipo assim, infelizmente, querendo ou não, a indústria de arma industrial não é muito fã da gente, artesanal. Porque o cara que usa uma arma artesanal bem feita, cara, com todo respeito, ele aposenta as industrial. Não estou sendo assim, não estou me exaltando aqui, isso aqui é prática, é dia a dia. Porque a arma de madeira, ela é mais equilibrada, entendeu? Ela é mais equilibrada, ela se torna mais potente por causa da configuração que você pode... Você tem um gatilho de confiança. Então você pode trabalhar com um fator de deformação no elástico mais forte, porque você sabe que o gatilho, além de aguentar o peso, ele vai te manter a sensibilidade. É um produto que dura mais, é um produto de fácil manutenção, entendeu? Então... E você pode fabricar algo de acordo com a necessidade do cliente. Entendeu? Tem cliente meu que me pede cada coisa, cara. Que eu sei, tipo assim, rapaz, pra que não, mas é porque a minha realidade aqui é essa. Coisa que um fabricante industrial não vai fazer uma arma para um cara só por causa daquela situação. Lembro de uma vez que estava com o Renato lá na Serra da Mesa. Isso lá em 2013, irmão, 2012, por aí, Renato Bezerra. E aí comentando que um cara falou assim, ó, eu quero comprar pra você uma arma dessa daí, uma baleta dessa sua, mas só que é o seguinte, eu tô errando muito disparo aqui e disseram pra mim que essa arma sua, isso não tem como errar disparo. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Tem cara que acha que o que vai fazer ele arrebentar de matar peixe, de pegar peixe, é um arbalete Ultra Mega Blaster. Não adianta o cara ter uma arma top se o cara não tem a perícia pra usar, né? Tem que saber equilibrar a arma, e isso é importante, a arma artesanal ir já bem equilibrada para o cara não ter... É a grande vantagem das armas de madeira, por exemplo, armas grandes. Nós produzimos com caixa de lastreamento. É o que eu faço antes de mandar toda a R-Sub minha, antes de ser enviada, ela é testada. Toda. Entendeu? Porque você vai adequar a realidade do pescador. Entendeu? Então, tipo assim, o tipo de madeira usada, entendeu? Uma dúvida que muitas pessoas têm, mas será que a arma de madeira ela aguenta água? Cara, tipo assim, a arma de madeira ela vai durar 10 vezes mais do que uma arma industrial se você tiver um cuidado no transporte, no armazenamento. Por exemplo, nós utilizamos só produto de ponta nos nossos arbaletes. A resina que nós usamos é uma resina especial, entendeu? É uma resina para... Tudo tem um preparo, então não é só... Isso. E sem falar que a base é a madeira de lei. Né? Assim, a papa das madeiras é a teca. É a melhor madeira que tem hoje a nível mundial. Os melhores iates do mundo são fabricados com teca. Ela é uma madeira que aguenta sol, aguenta chuva, cupim se morder, morre, não tem... Você pode fazer uma arma só de teca e não passar nada nela, que ela nunca vai se deteriorar. Aí tem o cedro, que aguenta muita água, tem o mogno, mas o processo de impermeabilização com resina epóxi é um processo químico, entendeu? Assim, não é só qualquer resina. Por que a sua arma custa X? Porque eu sei o que eu estou fabricando. Existe resina no mercado que custa um valor, existe outra que custa outro valor. Entendeu? Eu, quando assumi a proposta de desenvolver esse produto, eu pensei assim, eu vou fazer um produto para ser um produto barato ou um produto
que vai satisfazer completamente a necessidade do cliente. Porque o produto caro é aquele que o cara compra e dá problema. É o barato que sai caro. Entendeu? Então, a impermeabilização da madeira, hoje no nosso processo, ela não se limita só no epóxi. Eu uso um verniz de nanocélulas, entendeu? Um verniz muito top. É coisa assim que sai em carro de alta performance, entendeu? Você escolhe o melhor produto é o melhor para usar, para exatamente ter aquele acabamento perfeito, ter aquela arma bem feita que você faz. Bem feita. Rapaz, a maioria dos nossos clientes, quando nos procura, ele fala, rapaz, como é que eu vou usar isso aqui? Eu fico até com medo. Por quê? Porque eu tenho com dó de usar. Não, os caras colocam na parede. Que massa, cara. Tipo assim, isso aqui pra mim é gratificante. Tipo assim, passar por tudo que eu passei. Por exemplo, por que hoje eu te entendo assim, cara? Quando aconteceu o acidente com você, nossa, eu chorei, Elias. Chorei de descer lágrimas. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe assim, eu falei, caramba, meu pai, como é que tá o vida do cara assim? Eu lembro do processo que eu passei, você comentando comigo aqui em off, muito custo para ministrar, agenda lotada, bombando, de repente você é parado por uma situação. Eu vivi algo semelhante, quando eu tive problema com os gatilhos, quando eu tive problema com a indústria, assim, sabe? Mas, cara, eu acho que quando algo vem de Deus mesmo, meu irmão, tudo disso aí você tira lição. E todas as quedas que eu tive, todo o problema que eu tive, toda a situação que eu tive, eu levei para o lado do aprendizado. E é por isso que eu tenho o que eu tenho hoje e que eu sou o que eu sou hoje. Resiliência. E é o que você falou, entendeu? Na época que a pesca... Hoje tem muito grupo de WhatsApp, infelizmente tem gente que às vezes é ignorante, me exclui de grupo quando vê minha foto de perfil, que é a foto com o Bolsonaro. Cara, é muita ignorância. Aqui não permitimos política. O cara não quer saber a minha história. Por que a minha foto de perfil é com o presidente Bolsonaro? Na época... eu estava trabalhando em casa e eu escutei Deus falar comigo, no meu coração, senhora, você vai fazer uma arma e você vai entregar para o presidente do Brasil. Aí na época eu falei assim, o Temer? Não, o Temer não peço, não, você vai entregar para Bolsonaro porque eu vou colocar ele lá. Eu falei, Adriano, o que você botou na comida, minha esposa? Eu acho que eu estou viajando. Deus mandou fazer uma arma para o Bolsonaro. Isso aqui é o meu testemunho, eu respeito a religião de qualquer pessoa que está nesse podcast, é o meu testemunho, aconteceu comigo. Aí eu fiz a arma e tudo, de repente o cara ganha. Aí eu, caramba, e agora? Como é que eu vou entregar? E eu vou te falar uma coisa que eu tenho aprendido, Elias. Assim, como eu te falei, antigamente eu brigava muito, entrava em treta de grupo, hoje eu não entro, não brigo. Eu aprendi a construir pontes, nunca quebrá-las. Nunca quebrar. Meu irmão, faça pontes. Um amigo de um amigo de um amigo de um amigo lá do Rio Grande do Norte conhecia o general Girão na época, que falou da minha situação. E o general Girão era um amigo pessoal do Bolsonaro. Ele entrou em contato comigo, eu lembro que não fosse hoje. Ó, se prepara amanhã, porque você vai entregar a arma pro presidente. Falei, isso aqui é uma pegadinha, não era. Nossa. Foi forte, foi uma coisa assim e tal. Aí quando foi a história é longa, quando foi no outro dia, eu cheguei lá no Palácio do Planalto, foi engraçado na época a situação. Acho que eu fiz uma 110 para ele, uma dual 110 e tal. Só na coronha da arma eu gastei 1 dia e meio fazendo, eu usei louro faia da Bolívia, eu usei só madeira, assim, madeira cara mesmo assim, falei, pra honrar o cara. Vou honrar a situação. E na época, a pesca submarina estava sofrendo um grande risco de ser proibido lá no Brasil. O meu foi um ato profético e também foi um ato político em defesa do nosso esporte. Na época, quando eu fiz isso aí, eu vi umas pessoas criticando as marcas nacionais. Tá vendo aí, ó? Fulano de tal é grande, por que não vai lá? Ó, o cara pequeno e fez. Eu não fui promover a minha marca. Eu fui cumprir uma ordem de Deus, um ato profético, e eu fui também defender o nosso esporte. Eu lembro que eu cheguei lá, aquela arma gigantona assim, eu lá do lado do Palácio Planalto, e o segurança, eu tô com um radinho, papá, o que é isso aí? Falando, isso aqui é um arbalete. O que tá fazendo isso aqui? Não, eu vou entregar pro presidente. Cara, interessante, isso aqui é forte. Aí, de repente, chega o general Girão, aí ele fala assim, olha, tira a mão dele aí, se afaste dele porque ele tá comigo. Cara, isso ali me trouxe, foi um impacto. Que bacana. Eu falei, se um general da terra... Agora vamos fazer um culto aqui agora pentecostal. Eita glória! Se o general da terra tem o poder que ele teve, imagine quando o general dos generais, que é Jesus Cristo, vai na nossa frente. Vai na frente do seu sonho, da sua família, entendeu? O meu sucesso hoje, eu dedico a Deus completamente, que me deu essa graça para fabricar. Eu entrei lá dentro e tudo, eu até brinco que eu sou o único missionário artesão no Brasil a entregar um arbalete para o presidente da República e em menos de 5 minutos tomar 3 tapas de um presidente da República. Porque quando eu entrei na sala foi muito engraçado. Ele grandão, o cara tal, chegou assim, tu fez isso aqui para mim? Eu falei, foi, mentira. Pá! Um tapão nas minhas costas. Eu falei, misericórdia, Bolsonaro. Caramba, velho. Como é que eu desconto? Né, como é que eu desconto? Aí ele olhou assim, mas tu fez isso aqui mesmo? Ele ficou vislumbrando. Entendeu? Foi, moço. Ele, mentira! Pá!
Deu o segundo. No terceiro, eu falei, agora bate do outro lado, que esse aqui já tá doendo. Aí tá, orei por ele, tudo abençoou a vida dele. E aquilo ali, cara, teve um impacto forte politicamente, entendeu? No nosso esporte, entendeu? Porque outras empresas, outras situações viram e tudo, enfim, a gente conseguiu reverter aquela situação. Então hoje, as pessoas têm que entender que a gente, não gosta de política, mas tudo na vida é política, entendeu? Infelizmente, Eu com a minha empresa, assim, eu como pessoa, tô sempre tentando somar com outras associações, com outros segmentos, para poder influenciar positivamente o nosso esporte. É isso o nosso propósito. Olha como é engraçado, assim, porque as pessoas vinculam as duas coisas sem conseguir desmembrar. Eu tive 2 vezes com o Bolsonaro, e as 2 vezes falando sobre mergulho. Interessante, porque também faz pesca subaquática, né? E eu não tive a capacidade, a coragem e até mesmo de postar uma foto minha com ele. Por quê? Porque a quantidade de... Porque estamos num mundo tão polarizado que metade gosta e metade não gosta. A pessoa não consegue... Eu tive pessoas que cancelaram a arma comigo porque tinha foto do Bolsonaro. Cancelou. E olha que interessante, assim, desmembrar as coisas era muito importante. Eu tive com ele, aí ele falou assim, cara, onde é que você pegou esses peixes? Uma vez eu tava vindo pro Acre, ele fazendo um trabalho lá no Corpo de Bombeiro do Acre. O único civil a entrar dentro de um corpo de um batalhão de Corpo de Bombeiro militar para ministrar um curso de mergulho, de apneia. Eu fui esse cara que fui pro Acre. Chegou lá no Acre, no avião, quem entra? Entra o Bolsonaro e a esposa dele. E aí fizemos uma fila ali e tal, aí como eu já tinha tido um contato com ele aqui em Brasília, quando eu sentei do lado dele para tirar aquela foto, aí ele, aí tal, o mergulhador, aí peguei e mostrei para ele algumas fotos, ele falou, rapaz, onde é que você pega esses peixes? Aí, enfim, o cara que, no seu caso, que esteve no seu lugar, estivesse no seu lugar para apresentar o trabalho, imagina você que é um comerciante, se você pudesse entregar para o presidente da República, seja ele qual for, independente de qual for. Independente de quem for, o seu trabalho para o presidente da República, e não é para qualquer um não, irmão. Não é. É um trabalho muito... que chegou ao patamar que, cara, muito bacana isso aí. Eu imagino que o futuro te reserva ensinar de uma maneira profissional como construir a primeira arbalete de madeira do mergulhador. Eu acho que você deveria pensar dessa forma. Muitas pessoas, às vezes, por exemplo, hoje, esse nosso novo mecanismo, as pessoas querem comprar, só que é algo exclusivo, assim, eu não vendo ele por fora, é algo que vai agregado com a arma, entendeu? Isso é uma questão, assim, muito complicada, a questão de você ensinar. Muitas pessoas querem. E, tipo assim, hoje, da mesma forma como me ajudar, eu também ajudo dentro do possível, entendeu? O que eu tô te falando eu pagaria por um curso, não que você vai ensinar... entregar na mão de uma pessoa o ganha-pão seu, como que você faz a sua arbalete, mas ensinar como fazer um arbalete, desde o sistema de gatilho, empunhadura e tal. A ideia mas hoje eu já faço assim isso gratuitamente, lá no meu Instagram, no YouTube também eu tenho vídeos mostrando algumas situações. Cara, tem pessoas que têm dúvidas tão básicas, tipo assim, como amarrar um elástico, entendeu? Como trocar um Dynema, e eu faço isso aí, tudo, né? Até no nosso grupo de WhatsApp, né? Eu tenho uma pergunta para você, uma pergunta interessante. Como que você consegue, qual que é a melhor forma de você dimensionar o tamanho do elástico para arbalete? Vamos lá. Para armas dual, na minha experiência, armas dual, que são 2 elásticos circulares, que eu também chamo de modelo clássico, um elástico um pouco mais reativo é o mais indicado. Ele mais para ser duro, não ser duro, mas ele ser mais reativo, um pouco mais forte. Por exemplo, vamos supor, você tem uma arma aqui, entendeu? Uma dual. Certo? Você vai pegar uma fita métrica, você vai medir do primeiro furo até a última barbatana, o último pino. Primeiro furo, sentido cabeçote, do coronha. Cabeçote, coronha. Uhum. Você mede, entendeu? No caso de dual, são 2 furos. Você mede do cabeçote, sentido coronha, vamos supor uma 70, porque uma dúvida muito grande que a galera tem é eu quero uma arma 70. Uma vez um cara me procurou, eu quero uma arma 100. Quando o cara fala arma 100, eu entendo que a arma 100, porque toda arma que fala 100, ela tem 100 de cano, fora a coronha. Ela tem que ter no mínimo 100 centímetros de estiramento de elástico. Só que fora isso tem a coronha e tem o apoio de peito. Então uma arma 100, ela vai ter mais ou menos 1,25 m de comprimento, total. Aí eu fiz essa arma e mandei pro cara, lá no São Francisco. Quando esse cara recebeu, moço, mas essa arma é muito grande, eu queria uma arma 100 de 1 metro. Eu falei, mas você pediu? Não, mas é 1 metro total. Eu falei, rapaz... Só que deu tanta sorte que lá tem 5 metros de visibilidade.
Ele é o cara que mais mata surubim na região dele lá, com essa Olha que arma. Ele interessante. tava capturando armas que outros caras não capturavam, entendeu? Então, tipo assim, a questão do dimensionar. Tem 2 furos no cabeçote, aqui. Se for uma arma de 70, ela vai ter 70 centímetros. Você pega 70 mais 70 e divide pelo fator de deformação. O fator de deformação padrão hoje é 300%. Então vamos colocar 70 mais 70, 140. Dividido por 300% vai dar o tamanho do elástico. Olha, cara. Isso no caso de dual. Já armas rollers, eu já indico um elástico mais macio. O elástico da Crest, muito bom o elástico da Crest. Salvimar também muito bom, entendeu? Aí é a mesma conta, porém com um fator de 320%. Ao invés de 300, 320%. 320%. Então, Um elástico mais macio, você aumenta o fator de deformação. Um elástico mais duro, você mantém um padrão de 300%. Isso para elástico de 16 milímetros. Deixa eu ver se eu aprendi. Então você vai pegar, medir do primeiro furo, sentido cabeçote coronha, com a trena até a última barbatana, o último pino. Isso. E ali você vai pegar esse tamanho e multiplicar por 2. No caso sendo dual, porque são 2 furos, 70 mais 70, entendeu? Isso. Aí você vai pegar esse valor que dá 140 e dividir por 300%. 300%. Isso. Aí o valor que dá é o tamanho do elástico. Aí no caso do roller é a mesma coisa, só que muda a questão que do roller você vai medir da polia do cabeçote até o último pino por cima, vamos supor que deu 70. Aí vira a arma por baixo, da polia até o sistema de ancoragem, vamos supor que deu 60. Você vai somar esse resultado e vai dividir pelo mesmo fator de deformação. Mas e se for uma liga de 20 milímetros? 18? Aí você, 17? Por exemplo, e aí? 17 você pode usar o mesmo fator do 16. Já 18 você já pula para um 280. Aí você diminui 20%. Isso é muito particular. Tem fabricante que mantém o mesmo tamanho. Eu prefiro optar por isso. Um elástico de 14. Hoje o povo tem muito preconceito com o elástico de 14. Acho que é fraco. Rapaz, recentemente eu fiz um modelo novo aí, que é um duplo roller pro. Nossa, eu fiz uma 85. Eu estava capturando peixe a 5 metros de distância com uma arma 85. Com elástico de 14. Entendeu? O elástico de 14, na minha opinião, talvez em alguma situação, ele é até mais eficaz que o de 16. Porque ele é muito mais fácil de você puxar e você vai trabalhar com um fator de deformação em 340%, vai ficar um pouco menor, e ele vai ter um poder de reação bem superior e com a facilidade de você armar. Ele é muito bom. E ele transforma um arpão, um disparo um pouco mais progressivo, então ele vai ganhar velocidade. Velocidade e não vai ter tanto tranco, porque quanto mais grosso for o elástico, mais tranco dá no disparo. Que Rapaz, quando você atira com uma arma de 16, com um elástico de 16mm e um elástico de 14, você vai perceber que o de 14 dá menos tranco do que o de 16. E se dá menos tranco, melhora a precisão. É onde eu falo que, vamos supor, o cara pergunta, arma dual e arma roller, qual é a diferença? A arma roller para a arma dual, ela tem de 10 a 15% mais potência do que uma dual. Por causa da dinâmica do elástico. Enquanto o elástico circular, você já tem a potência total no momento de disparo, o roller ele vai acelerando. Eu até indico, tem gente que me procura assim, eu quero que você faça uma roller de 50 para mim. Uma roller de 60 eu faço porque o cara quer, mas eu já explico. Se você fizer uma dual, ela vai ter mais eficácia. Principalmente para tiros a curta distância. Porque diferente da arma dual, a arma roller, ela tem que ter a distância mínima do tamanho da seta para você disparar no peixe. Porque o arma roller é um sistema de cabeçote fechado. É um assunto assim, parece ser complicado, mas é simples. Entendeu? Porque cada situação de pescaria tem a sua arma eficaz. Boa, porque assim, a galera acha... Uma época entrou em modismo as arbalete roller. Tanto que várias fabricantes começou a fabricar. Mas extremamente pesada. Meu irmão, eu lembro uma vez, estava com o Biguá, inclusive, Marcelo Biguá, nós fomos para a Bahia fazer um DVD do Gilmar Garcia. E eu levei uma arma roller de 1,30m. 1,30m roller. Irmão. Cansou, hein? Não, pior. Eu entrei na água para poder armar ela, para poder fazer um primeiro disparo com a arbalete, para testar de uma marca que tinha me mandado essa arbalete. Quando eu armei ela aqui, que eu fui, quebrou tudo. Misericórdia. E agora para arrumar isso lá em alto mar, 60 km da costa? Como é que eu vou fazer? Então se tornou um modismo. Mas é aquilo. Se você fosse um fabricante de arbalete e ao mesmo tempo um fabricante de seta, um fabricante de nadadeira, um fabricante de máscara, um fabricante de roupa, várias coisas ao mesmo tempo, talvez você não seria bom em todas.
No caso seu, que você é especialista em fabricar arbalete. Então você não conhece um clínico geral famoso, você conhece um cardiologista famoso, exatamente, um cirurgião famoso. Hoje eu me tornei e sou um especialista na fabricação de arbalete de madeira. E tô vendo que você fala com muita propriedade, porque experiência. você sabe o que tá fazendo. Por exemplo, o roller. Na minha opinião, a arma roller ela só é eficaz até o tamanho 95, 100 no máximo. Passou daí, eu já não acho, comparando, vamos supor, uma roller de 1,10 m com uma dual de 1,10 m, na minha opinião, a de 1,10 m vai ser muito mais eficaz. Porque o sistema roller, o elástico fica um pouco grande, então ele perde um pouco de tensão. Aí é onde nós desenvolvemos um modelo chamado Roller Mais, que foi fabricado pela Patz. Eu lembro que a primeira vez que eu vi lá fora, cara, que arma linda, que é uma arma com sistema roller com mais um circular. A arma passou de 1,10 m, 1,20 m ali, se você quiser. É uma arma que eu indico, chamado Roller Mais. Além de você ter uma potência total no disparo, você tem a facilidade, às vezes, de vai atirar ali em toca, que é um peixe menor, puxar só o circular. Aí fora isso aí já tem o duplo roller, que aí já são 2 elásticos, aí já é uma arma bem potente mesmo. Aí atum é peixe pro arma pro azul. Aí fora isso já tem outros modelos que a gente faz, que é o Roller Fuse, o Roller Pro. Então uma diferença básica entre uma roller e uma convencional é que a arbalete roller eu tenho um menor recuo. Ela é uma arma de 10 a 15% mais potente que uma dual. Ela é mais precisa, porque ela não tem aquele tranco e, querendo ou não, quando você vai atirar com a arma de fogo, até na hora de você apertar no gatilho, você tem que parar de respirar. Uma respiração errada influencia, entendeu? São detalhes, as pessoas acham que isso não tem nada a ver, mas são detalhes. É no detalhe que você desenvolve. É no detalhe que você tem sucesso. E eu tenho o sucesso que eu tenho hoje por causa dos detalhes. Eu observo as coisas, eu vejo a necessidade. Entendeu? Então, tipo assim, uma grande dificuldade de quem nunca usou uma arma roller, nas primeiras experiências, é na puxada de você armar. Porque a roller é um pouco mais pesada para você puxar. Mas depois que você aprende a pescar com a arma roller, aí você como se vicia. Você não quer usar outro tipo de modelo. Tá, uma coisa interessante. Aqui é uma pergunta, né? É uma aula, na verdade, que você está dando pra gente aqui. Se eu tenho um cano de uma arbalete convencional, dessas convencionais fabricadas no Brasil, se eu colocar muita potência nesse cano, ele não vai empenar? Rapaz, assim, é complicado. Se você botou agora eu no ar. Porque é complicado. Como eu te falei, os caras da indústria não gostam da gente. Porque a cada dia as pessoas estão deixando de comprar arma industrial para comprar arma de madeira. Isso tem chamado a atenção dos fabricantes. Então vai ver, em breve vai ter fabricante nacional botando arma de madeira no mercado. Eu já tive vários clientes, cara, com armas grandes aí, de marcas famosas, que o cano empenou. Isso não acontece com a arma de madeira, acontece quando ela é mal feita ou quando ela sofre um erro na fabricação, no processo de fabricação. Por exemplo, eu vou ensinar algo aqui legal pra galera que quer fazer uma arma de madeira. Você tem que escolher de cara as madeiras que você vai utilizar. Primeira coisa, o tipo de madeira. Madeira tem que estar seca, você vai colar fibra contra fibra. Por exemplo, a cola que eu uso hoje nas minhas armas é a mesma cola que a Rife americana usa. Quem sabe o que é Rife, dispensa comentários. É um dos motivos que leva o meu produto, seu produto top, entendeu? Você vai laminar geralmente ali, no mínimo 3 lâminas. Né? Quanto mais lâmina, melhor é. E você, em vez de colar ela na horizontal, você cola ela na vertical. Entendeu? Há um tempo atrás, teve um fabricante no Brasil que fez uma arma, é engraçado, o pessoal começou a me zoar, achando que era eu que tinha fabricado. Eu falei, não, isso não é fabricação minha, não. A arma, ela fazia assim. Eu falei, é só o cara atirar, se o peixe tá aqui, ele bota a arma pra cá, ela vai fazer assim, né? Às vezes é um erro que esses caras cometem, usar madeira verde, não colar na maneira correta, entendeu? Então, tipo assim, hoje, as minhas armas, elas contam com no mínimo 3 lâminas, né, coladas na vertical, entendeu? Trabalhado fibra contra fibra, certo? Justamente para evitar, é praticamente risco zero de empeno. Não, as armas de madeira bem feitas, elas não vão empenar. Então tem esse macete, então não é só chegar e colar, tem que ter fibra contra fibra. Fibra contra fibra, ela em pé. E entendeu? Tem também, inclusive, ali a laminação, você põe madeiras diferentes. Aí é uma grande vantagem nossa. Por exemplo, assim, eu já exportei muito para fora. Por que hoje eu não vendo muito para Portugal, para os Estados Unidos? Cara, infelizmente no Brasil hoje, por exemplo, um arbalete que custa R$1.800, só o frete para você mandar uma para Portugal custa R$1.600. Nossa. E eu vou te falar, pensa numa classe chorando os portugueses, viu? Acho que a gente aprendeu com eles.
É difícil, velho. Português é difícil, ele chora. Eu já vendi várias para lá. Só que pararam por causa da questão do frete. É muito caro, entendeu? Infelizmente, a questão para você exportar, entendeu? Acaba se tornando inviável, entendeu? Interessante. Então, realmente é uma ciência mesmo, não é só o cara chegar lá e Não, fazer. entendeu? O cara, rapaz, eu quero comer, eu quero fazer uma arma aqui assim, onde é que você compra isso, onde é que você compra aquilo? A gente está sempre ensinando, orientando. Cara, eu não vou ser demagogo, eu não vou passar assim tudo, porque eu vou, como É o você seu falou, ganha-pão. é o meu ganha-pão, tipo assim, entendeu? Assim, mas é assim, eu torço para que o cara que às vezes chega assim, às vezes critica a questão de preço, fala, meu irmão, no dia que você parar para fazer, você chegar onde eu cheguei, você vai entender que acaba sendo até barato. Porque eu vou repetir, o caro é quando o cara vai pelo preço e ele tem um problema, ele percebe que o barato saiu caro. Uma experiência que eu tive com arma nacional, não posso criticar as armas, que eu vendo arbalete nacional, né? Então, eu tava uma vez na Bahia, e aí uma arma de 120, novinha, zero, arma que não tinha dado nenhum disparo. Peguei essa arbalete e acho que veio mal dimensionadas as ligas, não sei que rolo que foi. Eu não erro disparo assim com tanta facilidade, Raul. Nesse dia eu comecei errando xarel, que é difícil errar um peixe redondo. Depois errei galo do alto, que é mais difícil ainda, que é dessa largura aqui. E fui errando disparo, aí chegou um momento que a gente mudou de ponto de pesca, e eu errei um badejo de uns Você tava com uma 15 quilos. circular, dois elásticos? Do alto circular. Eu errei o mesmo badejo de uns 15 quilos 2 vezes e errei nesse mesmo mergulho uma caranha. Aí eu falei, não tem condição não. Não tem condição, peguei a arbalete, eu cortei ela, fiz ela de uma arma de 100, que parei de errar disparo. Eu acho que estava mal dimensionado as ligas, A provavelmente. questão do elástico, entendeu? Eu acho que estava mal dimensionado em relação ao arpão, não sei. Mas, então, só reforçando aqui a ideia que você faz com maestria, que é os arbaletes. O cara que compra uma arbalete artesanal, ela já vai equilibrada, já vai toda bem montada. Personalizado, cara, eu quero esse aqui, eu quero que bote meu nome, eu quero assim, eu quero madeira tal, eu quero assado. Como eu te falo, assim, tem coisas que cliente me pede que fala, meu Deus, esse cara, onde é que esse cara tirou isso? Mas é tipo assim, eu não ultrapasso o limite da sanidade. Tipo assim, cara, eu tô aqui para fazer o que você quer, mas isso que você quer não funciona por causa disso. Porque eu não tô preocupado só em vender o produto. Eu tô preocupado no feedback positivo, porque se eu vendo uma arma, já pensou, poxa, eu comprei uma arma do Raul, eu não consigo acertar um tiro com ela. Às vezes pode ser você, às vezes pode ser N situações, mas sempre vão, às vezes pode a tendência de colocar o defeito no produto em si, entendeu? Você tem que observar. Então, tipo assim, essa questão do dimensionamento, do peso, do equilíbrio, isso aí é fundamental, entendeu? Com certeza é algo que realmente faz a diferença. E assim, tá aparecendo no seu Instagram aqui a todo tempo, mas eu vejo que quando o cara recebe a arbalete na casa dele, o brilho no olhar do cara... Ah, cara, isso aí é fera. Nossa, é muito bacana. Ah, isso é fera. Assim, é gratificante, porque você tá fazendo algo que funciona. E quando ele for pra água... E hoje, tipo assim, ó, 95% dos meus clientes que compram uma arma comigo, compra 2, 3, 4, 5, sempre volta, sempre indica. Hoje a minha maior plataforma de venda é os próprios clientes. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, que é importante. Você usa CNC ou faz tudo na mão? Rapaz, assim, é tudo artesanal. Olha só, cara. Assim, meu sonho, né, ter uma CNC, né, os gringos aí, é fera. Só que, tipo assim, é top, sai 100% perfeito, mas a questão do artesanal é uma identidade única. Cada arma que eu faço, ela é o mesmo modelo, mas ela nunca sai igual a outra. É algo exclusivo, é algo específico. Isso, o cara tem que valorizar, né, velho? Cara, isso aí é algo assim, tipo assim, isso aqui foi feito pra você. Isso aqui vai carregar a sua identidade. Raul, eu quero uma arma assim, assim, assim. Eu quero que você faça assim, 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 assim. E a gente sempre tenta atender o cliente da melhor forma possível, entender a necessidade. Como eu falei, eu não estou só interessado em vender o produto, eu quero primeiramente entender. É isso um diferencial meu. Eu converso com o cliente. Onde é que você vai pescar? Como você vai pescar? Qual é a sua realidade? Quanto tempo você tem de pesca? Qual é a sua experiência? Entendeu? Tipo assim, eu procuro entender a necessidade dele. Tipo assim, cara, você quer que eu faça isso aqui, mas esse modelo aqui para você vai ser mais interessante. Eu provo para ele e no final é 100% de alegria. Pô, que bacana. Então, está aparecendo aqui seu Instagram. Quem quiser fazer um pedido contigo, um orçamento, saber como é que funciona, só mandar um WhatsApp, porque você mesmo atende o cliente e faz diretamente comigo. Isso é importante. Além de ser uma coisa totalmente particular, individual, para o cara igual a digital, né?
você atende o cara de que é um atendimento de mergulhador para mergulhador. Vamos aqui falar uma coisa importante. A gente está vivendo uma época que, se não tomarmos cuidado, seremos engolidos pela pesca esportiva. Essa é a verdade. Porque estão romantizando a pesca de um jeito que qualquer pessoa que pratica uma modalidade de pesca, que captura o peixe para se alimentar, como a gente faz, né, pega o peixe para comer na beira do rio, do lago, até mesmo no mar, ali em cima da lancha, tudo se torna alvo de crítica. Então, como que você vê esse cenário atual da galera da pesca esportiva, que por muitas vezes critica nós, né, praticando pesca subaquática? O que você tem a me dizer sobre esse assunto? Rapaz, eu vejo que isso aí tudo por causa dos maus exemplos do passado. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, na mente do pescador esportivo, nós somos predadores. Mas o pescador subaquático é o pescador mais seletivo que pode existir. A gente também pratica o pesca e solte. Aí você pergunta como? A gente mergulha, vê o peixe, é uma espécie proibida, a gente não captura. É uma espécie que está abaixo do tamanho que você tem como dimensionar. Você visualiza e não atira. Isso é uma forma de praticar o pesca e solte. A questão é por causa dos exemplos do passado. Pessoas que matavam muito, iam lá, enchia uma feira de peixe, postava foto. Hoje a gente bate muito contra isso, a gente critica muito isso, entendeu? Como eu falei no começo, hoje eu sou da opinião, vou pescar, vou pegar o peixe para comer, vou trazer para minha casa um peixinho para comer na manhã ali, tranquilo. Não tenho aquela perspectiva de encher. E, infelizmente hoje tem muita gente que pesca para vender, e vale ressaltar que a pesca é proibido em água doce, a venda da pesca do peixe, entendeu? Se você for pego vendendo peixe de água doce, você pode ser enquadrado. Nativo. O nativo, entendeu? O peixe nativo, entendeu? Já o peixe predador, não. Tipo assim, não é questão da venda, mas é a questão da captura. Então eu vejo que esses caras que são contra a nossa modalidade, eles se fiam muito nesses maus exemplos. Então é isso que a gente está hoje combatendo, junto com as associações, junto com a galera aí, para tentar mudar essa imagem, entendeu? Que ficou ruim por causa dos maus exemplos. Entendeu? E nós estamos tendo até pessoas teve agora a feira de pesca em Brasília, o Johnny Papa é um cara bem famoso da pesca esportiva, é um cara que é amigo nosso agora, ele entende a nossa situação, ele vê também, apoia também a nossa situação, porque ele vê que nem todo mundo é um predador, porque o ato predatório não tá no esporte, está na prática de quem faz. Quem mata? É a arma ou quem aperta o gatilho? É quem aperta o gatilho. Então tudo é uma questão de consciência. Entendeu? Então hoje, a gente, por exemplo, lá em Paranoá, a gente está regulamentado, mas a gente luta todos os dias para manter isso aqui. Porque se a gente vacilar, se nem começar, sei lá, matar desordenadamente, sei lá, cometer crime isso aí com certeza vão proibir. Entendeu? Então a gente luta hoje para manter essa liberdade que a gente tem. Eu me lembro de uma história que me contaram, que eu até pesquisei nesse rio uma vez, que eu consegui pegar bons jaús lá. Que o fazendeiro liberou a entrada de 3 mergulhadores. Tá lá os caras pescando, acho que pescaram 2 dias, 2 dias. E na hora de ir embora, eles pegaram os peixes, colocou tudo em cima da pedra, assim, aquela fileira enorme de jaú. E quem vem remando em cima da canoa? O dono da fazenda. Meu Deus. Quem viu aquele tanto de peixe lá? Que isso, gente? Né? Então, teve uma época que o bom do mergulho era pegar muito peixe. Hoje em dia, a gente vive uma época diferente, que é a época de, cara, pesca pra pegar, pra comer. A contemplação, exato, entendeu? O prazer. Então, tipo assim, eu como fabricante de arma de mergulho, eu tô diretamente com o cliente. Então, no que eu posso influenciar, no que eu puder orientar, no que eu puder falar, eu faço. E isso é uma bandeira que eu abracei junto com o Marcelinho, junto com o Marcos Honório e outros integrantes da ADF Sub, da Pechark, entendeu? Porque é o nosso esporte. Se a gente for proibido, como é que a gente vai fazer? E não tem coisa melhor, nego, do que você ser parado numa blitz. Nossa! É bom demais, cara, quando vem os ambiental, eles vêm assim, aí, pegando. Achei. Aí ele vê os arpões no carro lá, Aí ele vê lá e vê que você tá dentro da cota. Chega os caras mordem da língua. Documentação em dia. Em dia, documentadinho. Deixa eu te contar uma história. O podcast é contigo, mas eu vou te contar uma história que cara, tava eu e o Biguá uma vez. Tá na serra da mesa, pegamos 2 caranhas, o Biguá pegou uma. Eu peguei outra, e foi aquela coisa, pegamos um tucunelazão gigante. Na hora de ir embora, eu falei, Biguá, leva esse peixe não, cara. Mas eu vou levar o meu, porque... Eu falei, cara, deixa esse peixe aí, porque voltando pra Brasília, pode ser que tenha... Não, mas eu vou levar o meu. Eu falei, cara, por conta e risco sua, seu, porque pode dar ruim. E aí ele viu que eu tava falando sério, né? Não tava brincando com aquilo ali, porque
É pesada a fiscalização aqui, né? É, com certeza. Aí ele ficou meio contra-gosto assim e deixou o peixe lá. Deixei ele pro seu Bruno ainda, inclusive. O seu Bruno até faleceu, mas deixei ele lá no rancho pro seu Bruno e tal. Viemos embora. Legal, quando chegamos ali, ó, na entrada. Ó, que você sai ali vem de Minasul pra cá, é aquela cidadezinha. Cavalcante, Não. Essa, já entrando aqui em Brasília. São Gabriel. Isso. Depois que passou de São Gabriel, chegando na BR, moça, ali, meia-noite. ali é fatal, hein? Meia-noite, uma blitz da Quem Thor, diria, né? maior do que o mundo. Gigante, até a imprensa tava lá, a imprensa. Meia-noite, cara. Eu olhei pro Biguá assim, ele olhou pra mim, vixe. Meu Deus. Parou. Aí veio dois negão dentro da caminhonete, encosta, né? Encosta. Cara, encosta. Aí tamo lá, boa noite. Tamo vindo de onde? Eu tô vindo da Serra da Mesa. Tem peixe aí? Nossa, que pergunta. Eles já vão seco, Eu né? falei, tem não, irmão. Tem sim, uai. Tá vendo Serra da Mesa não tem peixe? Tem não. Deixa eu olhar lá. Aí abrimos a carroceria do carro, olhou e tal. E esse cheiro de peixe? Não, que tinha um peixe aí, mas deixou lá na beira do lago e tal. Ali, meu irmão, era uma chibata maior do que o mundo. Essa conscientização de pegar o peixe para se alimentar e para comer e evitar o transporte de peixe nativo, ela é muito inteligente. Cota zero, tá falando esse dia no WhatsApp contigo sobre cota zero. No Goiás ficou mais fácil aqui. Esse ano agora deu uma... Assim, na realidade, eles ficaram mais inteligentes, porque, por exemplo, eu tenho uma discussão muito grande com esses caras da pesca esportiva, que os caras, eles não estão defendendo o peixe, eles estão defendendo o trabalho deles. Eles precisam do tucunaré, o tucunaré é o funcionário do rio. Eu, por exemplo, quando eu vou na Serra da Mesa, eu não mato tucunaré. Eu evito também. Tipo assim, eu vou te ser sincero, cara, eu não tô gostando muito do tucunaré, eu já comi muito tucunaré, eu já não gosto. Eu já vou atrás de uma caranha, de uma tilápia, entendeu? Até porque eu sei que o tucunaré fomenta o turismo, entendeu? Só que isso é bom. Vamos supor, se é um lugar que tem muito tucunaré, os caras vão para lá, vão pescar, vão caçar na cidade, vão fazer a máquina girar, entendeu? Eu evito, entendeu? Mas teve essa mudança esse ano aí, na questão de você poder transportar e abater sem nenhum tipo de cota, nem tamanho, os peixes invasores, né, que é o tambacu, o tambaqui, né, na bacia do Paraná, o tucunaré pode ser capturado na bacia do Paraná. Aí já é uma discussão grande, porque aqui no Curumbaquata, que é bacia do Paraná, então tecnicamente aqui você pode capturar já virou uma discussão. Já virou. Exatamente. Aqui no Curumbaquata você pode capturar o tucunaré. Pode capturar e transportar. Só que, e aí? Tá, então a legislação ficou mais branda e ficou fácil de entender. O tucunaré, na Serra da Mesa, já não pode, nativo. Ele é nativo. Lá você não pode pegar o peixe e transportar. Só pode consumir no local. Lá você pode consumir. Mas lembrando que tem tamanho mínimo e máximo. Mínimo e máximo. Já o tucunaré, aqui no lago de Corumbá, que é da bacia do Rio Paraná, é um peixe invasor. Exótico. Invasor. Você pode capturar o peixe e transportar sem cota, sem tamanho, sem frescura nenhuma, porque ele é um peixe invasor. Tucunaré, a tilápia, antigamente era 10 quilos, né, por licença. Agora ficou liberado, você pode transportar. Só que a galera tem que se ligar, não é porque liberou que você vai lá destruir. A liberação, como eu falei, não é para destruir, é para proteger. Então eu bato na tecla. Você vai pescar, come o seu peixe, quer trazer um peixe para casa, traz dentro da cota, ainda que, vamos supor, se seja um peixe invasor e tudo, traz uma quantidade pouca, 1, 2, 3 peixinhos, para evitar, porque as pessoas veem assim, nossa, o tanto de peixe, mergulhador mata mesmo. É aquilo que você falou. Esse tipo de imagem que queima o nosso filme aí com esses pescadores de pesca e solte. Uma vez eu pesquei com o Renato, de novo, a história do Renato Bezerra. Ele saiu de Palmas, veio na Serra da Mesa pescar comigo, pescamos, pegamos um peixe, a largura do vento, pegamos um peixe grande, peixe pequeno, caranha, piabanha, tucunaré, comemos ali na beira do lago. Na hora de ir embora, tinha peixe lá. Ele pegou, negão, foi um prazer, me deu um abraço ali, entrou no carro e foi embora. Falei, ué, vai levar peixe não, macho? Não precisa não. Quer dizer, aquilo ali, isso foi em 2012. Nessa época ele já tinha essa disposição. Uma nova consciência. A galera que está chegando agora na pesca subaquática, está empolgada e tal, já entra sabendo que você precisa regular essa sua vontade excessiva de capturar peixe. Essa vontade sua grande demais de ter grande quantidade de peixe na sua foto, ela vai comprometer. É porque a questão não é matar peixe, a questão é praticar o esporte. A gente não tá para matar, a gente está ali para praticar o esporte, entendeu? E comer o peixe, porque peixe é alimento. Eu, em diversas
reuniões na Câmara Legislativa junto com o Marcelinho, já participamos de diversos debates, embates ferrenhos com esses caras. É impressionante. Se a gente não se ligar, se a galera da pesca sul-marinense não se ligar, isso pode vir atrás, ela pode ser revogada. A gente, com muita luta, muito custo, conseguiu esse direito nosso. Mas se a galera não se conscientizar, se a galera não entender isso, a gente corre o risco de ser proibido de novo. E é ruim para todo mundo. É ruim, né? Cara, porque se você é proibido. O cara não vai parar de pescar, ele vai viver na clandestinidade. É um eterno clandestino. Eterno clandestino. O criminal sub. E o criminal sub, entendeu? Isso é importante demais, a gente trabalha. Por isso que esse bate-papo, porque ele é muito rico, né? Com certeza. É um trabalho de conscientização. E, assim, quem é mergulhador fala com brilho nos olhos, fala de uma maneira apaixonada pela pesca subaquática. Quem pratica isso sabe o quanto isso faz bem. É um antidepressivo. Eu tô aqui já. É uma limpeza emocional, né? Eu tô aqui há 3 meses sem poder ir na água, devido a. Misericórdia. Vai fazer 3 meses sem poder entrar numa piscina, se quiser, pra treinar a apneia. Eu imagino, eu tô contando as horas para eu poder ir pra água, vestir minha roupa de mergulho e entrar e, sabe assim, ó. Nossa, olha que eu tô, né? Então, a pesca é pra gente algo muito prazeroso. Eu vou te dizer que eu sei exatamente o que você tá sentindo. Às vezes lá em casa, assim, tem meses que eu tenho muita encomenda. Então, tipo assim, hoje, geralmente, eu levo uma semana. Em uma semana eu consigo fabricar um arbalete e entregar para o cliente. Às vezes tem meses que eu tenho 4, 5, 6, 7 encomendas. Mas tem meses que às vezes dá uma diminuída e eu me acordo de manhã, rapaz, não tem nenhuma arma para me fazer. Cara, eu fico agoniado. Eu vou lá e começo a fazer uma lá sem ninguém me mandar. Uhum. Que é uma coisa que já é paixão. Eu tava até conversando com a minha esposa um dia. A gente brincando assim, amor, você ganha na loteria, você continuaria fazendo arbalete? Eu falei, com certeza. Ela, mas pra quê? Eu falei, porque eu amo. É algo que você gosta. Eu gosto, cara. É uma coisa assim, entendeu? Tipo, a mesma coisa é a pesca submarina, entendeu? Assim, eu quando tô na água, eu quando tô naquele ambiente ali assim, meu Deus, eu já, assim, não tem como eu mostrar, mas eu já deixei de atirar em vários peixes porque eu achei o peixe muito bonito. Cara, olhar assim, eu tenho uma imagem minha, depois eu vou te mandar, aqui debaixo, ali no Lago Paranoá, num cardume de tucunaré. Cara, aquilo ali é uma imagem assim que eu só vi em mar. Mais de 300, um cardume de filhotes, assim, coisa mais linda assim, ó. Foi a imagem perfeita. E aquele cardume me envolveu ali assim, ó. Eu fiquei no meio deles ali assim, ó. E eles parecem que estavam ali me saudando ali, cara. Falei, meu Deus do céu. Não, é só quem tá ali pra você ver, pra você entender o que a gente tá falando. E se todo mundo pudesse, eu acho que nem todo mundo vai querer fazer a prática da pesca, disparar num peixe. Alguns acham a maneira muito agressiva, outros acham muito arcaica. A captura, né? Mas eu acho que todo mundo em algum momento deveria, o próprio pescador esportivo deveria uma hora colocar a máscara no rosto, um snorkel, a nadadeira e mergulhar pra ver ali no mundo subaquático. Né? Eu até brinco, às vezes eu tô lá no Paranoá e tem uns caras de caiaque lá pescando, os caras batendo, não pega nada. Fala, moço, o peixe tá bem ali, ó. Ali bem ali tem um cardume, porque quando você vai mergulhando, você vai aprender como é que o peixe se comporta. Eu chego em qualquer lugar que eu chegar, que eu nunca pesquei, eu vou lá, eu já tenho uma noção de onde é que o peixe está, porque isso proporciona pra gente, né? Quem conhece o ambiente subaquático, você conhece o ambiente subaquático, vai saber exatamente como o peixe se comporta. Raul, já partindo para a parte final do nosso podcast, a gente já falou sobre a sua história, falamos sobre as suas capturas, falamos sobre a sua paixão dos arbaletes, falamos sobre a pesca subaquática aqui em Brasília, falamos sobre a pesca subaquática de um modo geral a nível Brasil. Qual que é o recado que você deixa para essa galera aí que está começando agora, que ainda não te conhece, ou tanto sobre a sua forma de trabalho, né, já falamos sobre isso, mas qual que é o recado que você deixa? E melhor, qual o recado que você deixa para essa geração e para as futuras que vão ver esse podcast? Cara, uma coisa, por exemplo, quando eu perdi a audição do meu ouvido, que eu falei, meu Deus, eu vi o quanto vale um ouvido. Eu fico vendo a galera em pescaria abrindo garrafa de bebida com no dente. Papai, tu não sabe o preço que é um dente. Exatamente. Só vai saber depois que tu arrumar. Saiba que tem alguém te esperando em casa. Isso é verdade. Ô, varão, acho que pra mim isso aí, ó, vá com a intenção de voltar. Não se arrisque, vá no seu ritmo, entendeu? Respeite o ambiente, respeite a natureza, respeite a legislação, respeite os seus limites pessoais. Entendeu? Procure prazer, entendeu? Ninguém nasce sabendo, você começa devagarzinho ali assim, e com o tempo você vai aperfeiçoando, mas principalmente saiba que tem alguém te esperando em casa. Esse é o meu conselho. Vá com a intenção de voltar. Isso é importante. E para vocês que assistiram o podcast,
Torço que vocês tenham absorvido o conteúdo aqui. É um cara muito experiente está aqui na minha frente, um cara que vive isso viveu e vive, né, isso já há muitos e muitos anos. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixou aquele like, o seu comentário. E sempre que vamos trazer aqui nesse podcast esses caras bons como o Raul. Em breve eu quero trazer outras pessoas aqui da região do Centro-Oeste para poder entrevistar e conversar durante um bom tempo. O tempo passou que a gente nem viu. Né? Essa boa, Essa conversa foi boa demais. E a Argentina ganhou? Perdeu? Como é que é? Rapaz. Hã? 3-2. 3-2. Misericórdia, Jesus está misericórdia. Nós estava. Raulzito, obrigado por tudo. Eu agradeço, nego, valeu. Para encontrar Raul, como é que é? Já botamos aqui, mas como é que é o seu Instagram e seu canal? Como é que funciona? Você pode me chamar pelo WhatsApp, né? O meu número é o 61991197285. O meu Instagram é @rsub.arbalete. Boa. E você tem canal no YouTube também? No YouTube também, entendeu? No RSub YouTube também. RSub. Eu tenho que olhar, que rapaz, cabeça boa só a sua. Né? Eu tenho que olhar. Ixi, a dele? O meu canal no YouTube é @rsub arbalete artesanal. Pronto. Canal do YouTube, tá aí o WhatsApp dele, tá aí o Instagram dele. Quiser saber como funciona para você adquirir o seu arbalete artesanal, feito para você, com o seu nome ali, tá aí uma oportunidade e tanto de um cara especialista, recomendo demais. Seja você aluno, seja você um que acompanha o seguidor do nosso Instagram e no nosso YouTube, tá aqui um cara que eu recomendo muito, Raul Sub, RSub. De novo, obrigado por ligar. Satisfação. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.